Brasil. O senhor está falando de economia, o Marcelo Filho quer saber qual é a sua opinião sobre o tripé macroeconômico. Olha só, quem vai falar de economia por mim é minha equipe econômica no futuro. O senhor já está montando uma equipe Porque pensando, olha só, por exemplo, pensando em alguns nomes? Como o pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde, que tem um entendimento de questão de Forças Armadas, vou indicar o ministro da Defesa, tem entendimento sobre, por exemplo, a questão da agropecuária, vou indicar o ministro da Agricultura. Então, um exagero nessa parte aí. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho que ficou. Não, a dívida externa foi de... Agora, mesmo a dívida externa que era grande para aquela época... Tinha inflação, no governo militar não, tinha inflação. No final teve inflação grande no governo Figueiredo, tá? Mas, olhe a infraestrutura deixada por eles, inclusive nas telecomunicações. Tá? Rodovias, portos, aeroportos, a integração da Amazônia, mesmo com os problemas da Transamazônica, o que ficou de legado para nós, porque a nossa Amazônia estava condenada a ser perdida. Se nós não investíssemos na Zona Franca de Manaus, que foi com o Castelo Branco, tá, os territórios criados, então teve muita coisa boa. Não podemos apenas pensar as coisas ruins, que todo governo, até em casa, Mariana. Ministro, o senhor mexeria nos pilares da política econômica consagrados há 20 anos, o famoso tripé? Meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário? Sem dúvida. O senhor dinamitaria esse tripé? O que o senhor faria? Sim. Por quê? Porque isto foi introduzido numa madrugada, às pressas, num Banco Central paralelo e particular, feito pelo Fernando Henrique e o Armínio Fraga. Poucos brasileiros sabem, como eu sei, detalhes disso. Conte-nos. Não. O detalhe é que o Fernando Henrique, numa certa madrugada, véspera da desvalorização do real, que o desmoralizou e nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional. Isso a gente precisa ter clareza. Nunca mais o PSDB ganhou nenhuma eleição nacional. Percebe? E a razão é esta aqui. Então ele diz para o Chico Lopes que vai manter a banda diagonal endógena, que diabo é isso? Deve estar perguntando o espectador. Esse neologismo, né? Só para fazer a caricatura, o Chico Lopes, enganado pelo Fernando Henrique, passa essa informação privilegiada, vende de forma corrupta para o Mark e Fonte Sindan, e o Mark e Fonte Sindan, Banco do Brasil e Caixa Econômica são os únicos bancos que erram na taxa de câmbio. Enquanto a rede privada inteira, esse foi o maior escândalo da vida brasileira. Até hoje o Ministério Público não fez nada. Nem a Justiça, nem a imprensa, ninguém denunciou. O país perdeu 16 bilhões de dólares numa noite, porque estranhamente todo o sistema financeiro privado acertou na mosca que o câmbio ia se desvalorizar. E aí repare, o Armínio faz isso na emergência, mas faz dizendo, ó, a gente vai introduzir uma novidade teórica que chama Core Inflation, quer dizer que, na verdade, Inflation Target, falando em inglês aqui. Meta de inflação. Aí nós traduzimos para meta de inflação. Só que lá fora, na literatura, isso funciona como conceito de Core Inflation, ou seja, você pega o núcleo, coração da inflação, que são os preços livres. E o Brasil tem uma economia hiperindexada, que, aliás, é outra coisa que eu vou fazer, uma brutal e generalizada desindexação da economia brasileira, não é? Para acabar com essa história de passar a inflação. Mas o câmbio flutuante atual, o câmbio deve ser flutuante. Teria que haver intervenções. Por quê? Porque o câmbio é um preço relativo, só que o mundo inteiro suja, essa é uma expressão que o mercado... E o Brasil tem sujado na direção oposta. Então, o câmbio é livre, o câmbio é flutuante. Porém, a atenção ao interesse estratégico nacional, nós atuaremos para que a caixa de câmbio seja estimulante da competitividade sistêmica do Brasil. Se não, veja bem, a gente alimenta a ilusão de sair de São Paulo para Miami é mais barato do que sair de São Paulo para Fortaleza. Todo mundo sabe que Fortaleza é melhor do que Miami, não é? E porque é mais barato. E aí, muito bom, todo mundo vai para Miami e o país de 6 em 6 anos quebra. De 10 em 10 anos quebra. Por quê? Porque nós não geramos os dólares suficientes para pagar essa conta. E isso é um desequilíbrio estratégico que nós temos que pôr em debate para fazer a população brasileira. O povão já sabe, fazer a elite brasileira aprender que só o que gera riqueza é trabalho, parcimônia, emprego, poupança, né? Confiança no futuro, trabalho, isso é o que nós temos que fazer. Segundo, você vai ter superávit primário? Tem que ter. E aí eu peço para ser julgado pelo chamado mercado, essa entidade fantasmagórica que se atribui poder de vida e de morte sobre a democracia, eu peço para ser julgado pela minha prática. Repare, você acabou de fazer um resumo da minha biografia. Eu fui governador do 8º Estado brasileiro,
prefeito da quinta maior cidade brasileira, ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil. Vá ver com a minha história de déficit. Nem um dia de déficit. Sabe quantos políticos brasileiros podem dizer isso na televisão? Eu. E mais nenhum. Nem um dia. Ministro da Fazenda do Brasil. Vá no Google e veja qual foi o maior superávit primário da história do Brasil. Ciro Gomes, ministro da Fazenda, 5,17% do PIB. Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. No Ceará, só completando, eu fui ao mercado e entesourei, comprei com 20 anos de antecedência 100% da dívida imobiliária do Ceará. Sabe o que é? É o seguinte, a dívida ia vencer dali 20 anos. Mas como eu tinha uma saúde fiscal muito grande, não fazia sentido, só porque não era eu que ia pagar, que o meu Estado ficasse vulnerável à dívida. Fui ao mercado, comprei a dívida e guardei no Tesouro para tempos ruins.